O ano era 1850 e o porto do Rio de Janeiro despertava lentamente sob o calor pesado do verão tropical. Grandes navios vindos de terras distantes chegavam carregados de mercadorias e passageiros. No cais movimentado, trabalhadores descarregavam barris de caixas enquanto a cidade começava mais um dia comum. Ninguém imaginava que algo invisível havia chegado junto com aqueles navios. Naquele momento, a febre amarela começava sua jornada silenciosa pela cidade. Nos dias seguintes, a rotina seguia normalmente pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Mercadores anunciavam seus produtos enquanto moradores caminhavam apressados para o trabalho. O calor do verão deixava o ar pesado e úmido sobre a cidade. Foi então que alguns moradores começaram a sentir uma febre repentina e inexplicável. No início, poucos acreditavam que aquilo fosse algo grave. Febres eram comuns no clima tropical do Rio de Janeiro. Mas algo naquele surto começava a preocupar os médicos da cidade. Em poucos dias, novos casos surgiram em diferentes bairros. Nos cortiços superlotados, a doença avançava ainda mais rapidamente. Aos poucos, o medo começou a se espalhar entre os moradores da cidade. O número de doentes crescia rapidamente e os médicos começavam a perceber que algo incomum estava acontecendo. Nas ruas do centro, boatos começaram a circular entre comerciantes e moradores. Alguns diziam que a doença havia chegado nos navios do porto. Outros acreditavam que o calor e o ar pesado da cidade eram os culpados. Enquanto isso, dentro das casas, famílias tentavam cuidar dos primeiros doentes. A febre vinha acompanhada de dores intensas e um cansaço devastador. Em poucos dias, muitos já não conseguiam sequer sair da cama. As pequenas clínicas da cidade começaram a ficar lotadas. Médicos trabalhavam dia e noite tentando entender a doença. Mas a cada manhã, novos casos surgiam pela cidade. Nos cortiços mais pobres, a situação tornava-se desesperadora. O medo começou a mudar o comportamento das pessoas. Muitos evitavam o contato com vizinhos e conhecidos. Casas inteiras começaram a ficar em silêncio. Dentro delas, famílias lutavam para salvar seus parentes doentes. Enquanto isso, no porto, os navios continuavam chegando. E com eles, o risco de que a doença continuasse a se espalhar. As autoridades começaram a discutir possíveis medidas de controle, mas ninguém ainda compreendia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto a cidade buscava respostas, a epidemia avançava silenciosamente. Com o passar das semanas, o número de mortes começou a subir de forma alarmante. Os sinos das igrejas tocavam cada vez mais frequentemente. A cidade começava a perceber que estava diante de uma grande tragédia. Hospitais improvisados foram criados para atender os doentes. Mesmo assim, os médicos estavam sobrecarregados. Muitas famílias já não sabiam mais a quem pedir ajuda. O medo se espalhava mais rápido que qualquer explicação. Alguns moradores decidiram deixar a cidade. Outros permaneciam, esperando que tudo acabasse logo. Nas ruas, o movimento diminuía a cada dia. Mercados e tavernas começaram a fechar suas portas. O silêncio tomava conta de bairros inteiros. Mesmo os médicos começaram a temer pela própria vida. A febre amarela havia se tornado o maior pesadelo da cidade. Funerais passaram a acontecer quase todos os dias. O som das pás cavando a terra tornava-se comum. A cidade parecia ter perdido sua energia. Ainda assim, alguns médicos continuavam buscando respostas. Eles registravam sintomas, observavam padrões e tentavam entender a epidemia. Com o tempo, a epidemia começou lentamente a perder força. Novos casos tornaram-se cada vez mais raros. Aos poucos, a vida voltava às ruas do Rio de Janeiro. Mercadores voltaram a montar suas barracas. Crianças voltaram a brincar nas ruas. Mas a cidade jamais esqueceria aquele período sombrio. A epidemia de febre amarela deixaria marcas profundas na história do Rio.
e também mudaria para sempre a forma como a cidade enfrentaria doenças no futuro.